Hoje estou dirigente da reunião e vamos ler uma página para ambientação de preparo para a prece do livro Vida Feliz, de Edivaldo Pereira Franco, pelo Espírito Joana de Ângeles, a lição 89. Se a tua palavra não tiver o objetivo de auxiliar, não a apresentes para criticar. Há dois tipos de comportamento: o daqueles que fazem, o daqueles outros que ficam de palanque, apontando erros, criticando, atormentando a vida das pessoas. Faze quanto te seja possível, sem aguardar aplauso, nem temer pedradas. Torna-te membro do grupo que opera e fala com o objetivo superior de ser útil. Se os que dizem saber como se fazem as coisas deixassem de opinar e as executassem, o mundo mudaria de feição. Vamos então, nesse momento, unirmos os nossos pensamentos, elevando a Deus, agradecidos por mais esse dia de vida que nos foi concedido, por mais essa oportunidade de estarmos reunidos em Teu nome, Senhor, para mais uma manhã de estudo, de esclarecimento e de consolo. Te rogamos bênçãos para todos aqui presentes, encarnados e desencarnados, a todos os irmãos que estejam a caminho, aqueles outros que aqui não poderão estar, mas que essas vibrações de amor e paz possam chegar a todos os lugares, onde haja dor, onde haja sofrimento, onde haja qualquer tipo de aflição. Pedimos bênçãos para a nossa irmã, que hoje será intérprete da Tua mensagem, Senhor, que ela possa se sentir amparada, intuída, para passar com simplicidade, da melhor forma, a mensagem que lhe foi confiada nesta manhã. Fica conosco, Senhor, agora e sempre. Graças a Deus. E agora vamos passar para a nossa exposição da manhã, com o Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec, capítulo 28, título, Coletânea de Preces Espíritas, o título do capítulo, Prece pelos doentes e obsidiados, e os itens 77 a 80, Prece pelos doentes. A nossa expositora da manhã, Carla Andrade, trabalhadora da nossa casa. Vamos vibrar. Bom dia a todos. Que bom que estamos aqui nessa Casa de Luz e Caridade. Hoje nós vamos trabalhar esse livro. Trabalhar não, né? Vamos estudar essa obra de Allan Kardec, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Quem tiver com o livro e quiser acompanhar, nós vamos lá para a coletânea de preces, que é no final do livro, página, no meu aqui, é 365, eu não sei no de vocês, mas é bem no final, nós vamos falar prece pelos doentes e pelos obsidiados. É o item 77, só que hoje nós vamos falar pelos doentes, na próxima semana nós vamos falar, que vai ser com a Simone, ela vai falar pelos obsidiados. Hoje estamos pelos doentes. Então vamos começar a ler. Vamos ler o prefácio. As doenças fazem parte das provas e das vicissitudes da vida terrena. São inerentes à grosseria da nossa natureza material e é a inferioridade do mundo que habitamos. As paixões e os excessos de toda a ordem semeiam em nós germes malsãos, às vezes hereditários. Nos mundos mais adiantados, física ou moralmente, o organismo humano, mais depurado e menos material, não está sujeito às mesmas enfermidades, e o corpo não é minado surdamente pelo corrosivo das paixões. Então, ele aqui no início, ele já vai falando sobre ele já vai falando no início
sobre o nosso planeta. Nós estamos hoje em provas e expiações, na categoria espiritual da Terra, onde a Terra se encontra. Por isso nós temos aqui essa matéria que é ainda grosseira, que é o que ele vai falando para nós. Na escala de evolução espiritual, a Terra está em provas e expiações. Por isso parece que o mal ainda domina a Terra. Por isso temos tanto ainda sofrimentos, ainda temos as doenças, ainda sofremos muito, sentimos muitas dores, mas existe uma escala de evolução espiritual e eu não vou conseguir aqui hoje falar sobre ela, porque o tema aqui é da prece, mas ele já vai dizendo que nessa escala evolutiva espiritual, em planetas mais adiantados, porque como disse Jesus, há muitas moradas na casa do meu Pai. Então não existe só a Terra de planeta habitado. Porém, com essa matéria aqui, somos nós. Nos planetas mais evoluídos espiritualmente, não é tão necessário. Então já não tem mais esse sofrimento e essa dor que nós temos aqui. Tem muitos planetas como o nosso, que são provas e expiações, e outros planetas mais evoluídos espiritualmente. Mas isso é para estudo. Então, quem deseja saber mais um pouco sobre esse tema, nós temos a reunião de estudo aqui no sábado, às 4h30. E aí nós vamos seguindo aqui no prefácio, que ele colocou aqui, quando nós terminamos Corrosivo das Paixões, ele coloca aqui capítulo 3, item 9, do próprio Evangelho, porque o próprio Evangelho aqui no início vai explicando isso. Temos assim de nos resignar às consequências do meio onde nos coloca a nossa inferioridade, até que mereçamos passar a outro. Então hoje estamos aqui, e como é que a gente passa para outro? Na nossa escala individual evolutiva, através da nossa transformação, da nossa reforma íntima, no trabalho do bem, da caridade, na mudança própria. A reforma é sempre individual. Nós trabalhamos no coletivo, precisamos do coletivo, mas a reforma é individual. E essa reforma individual, ela nos ajuda a passar para outro, que é o que ele fala aqui. Por enquanto, nós ainda estamos aqui por uma necessidade nossa. Se, porém, malgrado os nossos esforços, não conseguirmos, o Espiritismo nos ensina a suportar com resignação nossos passageiros males. O Espiritismo, porque nós entendemos, por que o Espiritismo nos ensina? Porque nós entendemos através do Espiritismo que nós somos espíritos e temos a reencarnação, e através da reencarnação nós trazemos algumas necessidades de mudança através de situações passadas. Então isso acaba nos fazendo ter inclusive algumas doenças. É nesse sentido. Porém, é sempre necessário, nesta encarnação, conseguirmos focarmos na mudança desta encarnação e não ficarmos presos, por mais que nós tenhamos coisas de outras vidas que aparecem nessa, talvez até como doença, mas precisamos tratar nesta vida, porque é essa que nós estamos aqui dando conta. E aí ele continua: se Deus não houvesse querido que os sofrimentos corporais se dissipassem ou abrandassem em certos casos, não houvera posto ao nosso alcance meios de cura. A esse respeito, a sua solicitude, em conformidade com o instinto de conservação, indica que é dever nosso procurar esses meios e aplicá-los. Então, quando ele fala os meios de cura, é a ciência. Deus colocou a ciência para nos auxiliar aqui na Terra, para os tratamentos. E então hoje nós temos, por exemplo, algumas doenças que no século passado não tinha tratamento e hoje temos, porque Deus vai dando a permissão
para que nós espíritos, principalmente os cientistas, que eles vão sendo auxiliados e inspirados para conseguir curas de algumas doenças que antes não tinha. Inclusive conseguir erradicar algumas doenças que nos matavam, né? Nós, porque somos espíritos que reencarnamos, então nos matávamos no século XVIII, início do século XIX, e hoje isso não acontece mais. Conseguimos nos tratar. Vamos falar da tuberculose, que hoje ela não foi erradicada totalmente, mas diminuiu muitos casos e, porém, ela não nos mata mais, porque tem tratamento. O HIV, que quando surgiu matou muita gente, mas hoje não mata mais, porque tem tratamento. Então, o que ele diz aqui é que Deus colocou meios hoje aqui para nos tratarmos, e isso é importante. E é importante procurarmos tratamento. É importante a gente ir ao médico da terra, porque quando não procuramos tratamento, sabemos que temos algo grave, ou que poderemos ter, porque às vezes não vamos nem descobrir por medo de descobrir. Mas só de sabermos, já termos essa consciência, já somos responsáveis. Então, se eu sou responsável pela minha vida, que Deus me confiou esta reencarnação, se eu não me trato e não me cuido, eu acabo saindo daqui, dessa reencarnação, como suicida. Eu acabo saindo dessa forma. Porque se tem tratamento, se pode existir a cura, pode ser que não exista. Algumas pessoas desencarnam através do câncer, porque fizeram tratamento, mas não conseguiram. Muitos conseguiram e se curaram e estão vivendo. Mas se eu sei que eu tenho algo e tenho a possibilidade de me tratar e não me trato, eu agravo esta reencarnação. Então vamos seguir. Na página seguinte ele continua no prefácio. A par da medicação ordinária elaborada pela ciência, o magnetismo nos dá a conhecer o poder da ação fluídica e o espiritismo nos revela outra força poderosa na mediunidade curadora e a influência da prece. E aí ele fala para nós olharmos aqui no capítulo 16, a notícia sobre a mediunidade curadora aqui no próprio Evangelho. Mediunidade curadora é uma mediunidade rara, que nós, espíritos reencarnados, alguns de nós têm, mas é raro. Porém, é importante lembrar que para recebermos qualquer cura, precisamos ter a nossa transformação e merecimento. Então, mesmo que eu encontre um médium curador, se eu não tiver esse merecimento, por que eu não tenho? Porque Deus é injusto? Não, Deus é justo. Mas se eu tiver que passar por essa prova para amadurecer espiritualmente, para evoluir espiritualmente, Deus nos encaminha, principalmente através de todo o conhecimento espírita, a passar por ela de uma forma mais resignada, entendendo a importância dela. E aí eu não recebo a cura, mesmo que eu encontre um médium curador, porque é importante para mim passar por isso. Mas eu não preciso passar sozinha. Eu posso ter ajuda para passar. Ajuda da família, ajuda da religião. Eu posso ter um consolo. Por isso que o Espiritismo é o consolador prometido, que Jesus falou. Porque ele nos dá essa consciência de que eu preciso passar, mas eu não preciso passar sozinha, que eu posso aliviar essa minha dor, mas não curar. Talvez nem todos conseguem cura. Muitos desencarnam através das doenças, por uma necessidade de evolução. E aí ele começa a prece. No 78 ele começa a prece. Então vamos ler a prece que o Evangelho sugere para nós. Aqui é só uma sugestão de prece. Para ser dita pelo doente, para a pessoa que está doente. Senhor, pois que é toda justiça, a enfermidade que te aprouve mandar-me, necessariamente eu a merecia, visto que nunca impõe sofrimento algum sem causa. Então, o próprio doente, já na sua humildade, reconhecendo que Deus não é injusto, que Deus não é perverso,
que o que acontece é por uma necessidade reencarnatória. Confio-me para a minha cura a tua infinita misericórdia. Se for do teu agrado restituir-me a saúde, bendito seja o teu santo nome. Se ao contrário me cumpre sofrer mais, bendito seja ele do mesmo modo. Submeto-me sem queixas aos teus sábios desígnios, porque o que fazes só pode ter por fim o bem das tuas criaturas. Dá, ó meu Deus, que esta enfermidade seja para mim um aviso salutar e me leve a refletir sobre a minha conduta. Aceito-a como uma expiação do passado e como uma prova para a minha fé e a minha submissão à tua santa vontade. E aí ele coloca aqui em observação, veja essa prece do item 40. E nós colocamos aqui essa prece, o doente ele se coloca nesse lugar de humilde, de entender que Deus é justo e soberano e que o que está acontecendo é por uma necessidade. E quando ele fala aqui que seja a prova da minha fé, é para que eu realmente, será que eu tenho fé? Será que eu acredito que eu consigo sair dessa? Isso acontece em nossas vidas não só com doença, aqui nós estamos falando de doente, mas às vezes temos outras dificuldades. Às vezes temos uma dificuldade financeira, uma dificuldade no trabalho, dificuldade de relacionamento. E eu acredito que Deus pode estar me auxiliando nessa situação. Eu tenho fé. Eu acredito que eu vou passar por elas e não me desesperar, porque o desespero, a ciência já fala disso, o Espiritismo fala disso, e a ciência agora vem falando o quanto os nossos pensamentos influenciam no nosso corpo, na nossa saúde física. Então, quando ele fala aqui de estar resignado, é justamente para que eu tenha pensamentos bons, e esses pensamentos positivos, de fé, de esperança. Esperança é o que move a gente enquanto ser humano, né? Porque a gente sai da cama todo dia com a esperança de que vai ter um dia melhor. Então, quando eu tenho esses pensamentos tomam conta do meu corpo físico, tomam conta das minhas células, ajudam as células a se regenerarem. Porque se eu tenho raiva, se eu tenho medo, se eu tenho desespero, é esses sentimentos que estão influenciando o meu organismo, meu corpo físico. Então, quando eu consigo ter esse olhar para Deus, para Jesus, e ter esse olhar mais calmo, mais tranquilo, eu consigo passar com mais facilidade. É difícil para todo mundo, mas eu consigo passar com mais facilidade. Então vamos ver a próxima prece que ele sugere aqui para nós no item 79. Prece pelo doente. Então agora nós estamos fazendo pelo doente. Meu Deus, são impenetráveis os teus desígnios e na tua sabedoria entendeste de afligir aí tem esse aqui que é o nome da pessoa por quem nós estamos fazendo a prece. Pela enfermidade. Lança o teu suplico, um olhar de compaixão sobre os seus sofrimentos e digna-te de pôr-lhes termo. Bons espíritos, ministros do Onipotente, secundai e vos peço o meu desejo de aliviá-lo. Encaminhai o meu pensamento a fim de que vá derramar um bálsamo salutar em seu corpo e a consolação em sua alma. E ele fala da importância, por que essa coletânea de preces? Porque a prece, inclusive ele fala aqui em cima, da influência da prece. Quando ele fala da mediunidade curadora, ele também fala da influência da prece. A prece, ela ilumina quem faz e ilumina quem recebe. É uma irradiação direta através do pensamento. Então, quando eu oro por alguém, não é que eu vou curar essa pessoa, mas eu vou enviar uma luz que vai ajudar essa pessoa, vou enviar o magnetismo que vai ajudar essa pessoa a passar com mais facilidade, a ficar mais tranquilo. Às vezes temos uma dificuldade enorme à noite e aí fazemos uma oração e vamos dormir. De manhã já acordamos diferente, de bom humor, porque nós fomos recebidos, tratados pelos amigos espirituais através da prece,
porque Jesus vem a nós através dos amigos espirituais que nos auxiliam. Então a prece é isso, quando fazemos prece por alguém, estamos emanando para essa pessoa um magnetismo, um fluido positivo, uma luz que envolve a pessoa e que ajuda ela na caminhada. E aí vamos continuar. Bons espíritos, já li esse aqui, né? Então nós vamos agora... Inspirar-lhe a paciência e a submissão à vontade de Deus. Dá-lhe a força de suportar suas dores com resignação cristã, a fim de que não perca o fruto desta prova. Lembrando sempre que tudo que nós passamos nos ensina. Aqui ele usa o termo prova, mas tudo que nós passamos nos ensina. Qualquer dificuldade, qualquer erro cometido serve como um aprendizado em nossa vida. Para cometer erros novos, para não ficar cometendo sempre o mesmo erro, como se tivesse um buraco no meio da rua, eu estou sempre passando e caindo no mesmo buraco. Então, aprender com o que está acontecendo na minha vida, principalmente aqui falando de doença, para entender por que esse processo, por que está acontecendo isso, o que eu fiz que possa ter me levado a esse lugar. Às vezes não fazemos nada, mas às vezes fazemos, né? Temos uma conduta que nos leva a ter essa doença específica. Então, poder modificar, poder a transformação. Lembra que eu falei no início que é preciso, que eu estou nesta reencarnação, nesta vida, para uma transformação, para uma evolução espiritual? Então é preciso. É rápido, é fácil? Não, mas um dia de cada vez é possível. E aí vamos continuar na prece, no item 80. Para ser dita pelo médium curador. Lembra que eu falei que o médium curador é uma mediunidade rara, mas que tem pessoas que vêm com esse magnetismo auxiliado pelos bons espíritos para ajudar no tratamento de alguma doença. E aí ele diz assim: meu Deus, se te dignas servir-te de mim, indigno como sou, poderei curar esta enfermidade, se assim o quiseres, porque em ti deposito fé. Mas sem ti nada posso. Permite que os bons espíritos me cumulem dos seus fluidos benéficos, a fim de que eu o transmita a esse doente, e livrar-me de toda a ideia de orgulho e de egoísmo que lhe pudesse alterar a pureza. Você imagina uma pessoa que consegue, através dos bons fluidos, do magnetismo, curar alguém, o ego dessa pessoa. Então, por isso que a prece para o médium curador é sempre se colocando, entendendo que isso só está acontecendo porque a espiritualidade maior, Deus, Jesus, está usando esta pessoa, usando o magnetismo desse médium para curar alguém. Não é o médium em si. É importante o médium, por isso que é uma mediunidade tão rara. Bom, nós paramos aqui, porque acabou. O próximo tema para a quinta que vem, estão todos convidados, vai ser pelos espíritos obsidiados, a prece. E para encerrar, passa rápido, porque quinta de manhã é rapidinho. Mas são todos convidados também para vir na sexta-feira, às 20 horas, que é também uma reunião pública. E aí o tempo é um pouco maior. Nós vamos agora, para encerrar, ouvir uma prece, que é praticamente uma meditaçãozinha, mas é pouco tempo, da nossa trabalhadora da Seara Espírita, Yasmin Madeira. Quem não conhece, ela faz uma visualização terapêutica com Jesus na TV Mundo Maior e está no YouTube para qualquer um acessar. Ela tem várias, podem acessar. Hoje nós vamos fazer aqui, a sugestão é que fechem os olhos e deixem ela guiar, porque ela vai guiando, é rapidinho, não demora, 3 minutinhos, passa rapidinho. Mas deixa ela guiar, porque ela faz uma prece, uma visualização terapêutica com Jesus para espíritos doentes. Então nós vamos acompanhar. Saúde para o seu corpo. É simples. Inspire fundo
Detém o ar por alguns instantes e solte, respirando, relaxando o seu corpo. E você pode até mesmo visualizar-se em um momento muito significativo de Jesus, bem no início de seu messianato. Ele estava na casa de Simão Pedro e recebeu muitas visitas porque no dia anterior havia curado a sogra de Simão. Então, as pessoas começaram a correr ao local. Eram muitos irmãos necessitados e Jesus procedeu à cura de cada um. Era tanta energia no ambiente. O mestre levantava as suas mãos e você pode sentir-se ali, conectar-se com este momento divino, recebendo de Jesus as energias que você necessita para a sua vida saudável e feliz. Aí, diante do Mestre, na casinha de Simão, disse o Senhor, levantando as suas mãos, colocando-as sobre a sua cabeça, delas jorrando estrelas de luz que penetram pelos seus poros. A partir da sua cabeça são neutralizadas energias não qualificadas, neutralizadas energias ligadas à baixa estima, energias ligadas a crenças limitantes. Tudo que não é divino neste momento está sendo dissolvido ao contato da luz do Senhor. É o Pai Nosso agindo através do Cristo, trazendo para você as energias de cura e bem-estar. Sinta o seu corpo em plenitude, recebendo toda essa paz, toda a saúde. Agora, vamos vibrar por todos os irmãos em humanidade, onde houver um irmão sentindo dor física ou moral, que seja amparado, onde houver um irmão com ideações suicidas, que seja iluminado, abençoado e fortalecido, onde haja uma criança solitária, um idoso em necessidade, essas energias das falanges do amor do Cristo possam ir até lá. Rogamos pelos dirigentes das nações, pedimos pelos cientistas que buscam a cura das doenças, sobretudo vacinas para a Covid-19, e que o sistema imunológico de todos os irmãos na Terra seja abençoado, todas as equipes médicas, as equipes de saúde espalhadas pelo mundo sejam fortalecidas e que o nosso planeta Terra, escola de nossas almas, seja abençoado. Graças a Deus. Assim, só reforçando, o que a nossa irmã falou sobre a questão da fé e da resignação, e pela prova que nós recebemos de passar nessa reencarnação, quando nós temos a fé e a resignação, nós recebemos a cura, ou do corpo, ou pelo menos do espírito, que a nossa proposta em reencarnar é essa. Então, se não conseguirmos a do corpo, a do espírito com certeza, com essa fé e essa resignação. E assim, Jesus querido, divino amigo, Deus, nosso Pai de amor e bondade, aqui estamos, Senhor, te rogando tuas bênçãos sobre cada um dos irmãos aqui presentes, encarnados e desencarnados, que os irmãos responsáveis por esta tarefa possam, Senhor, jorrar os seus fluidos magnéticos sobre cada um de nós aqui presentes, Senhor, fortalecendo a nossa fé, a nossa força, a coragem e a sabedoria para suportarmos cada momento difícil que estejamos passando, Senhor. Aqui estamos, Senhor, te rogando.
Bênçãos por todos que sofrem em diferentes momentos e situações. Fica conosco, Senhor, agora e sempre. Graças a Deus. Nós agradecemos a nossa irmã Carla pela mensagem da manhã, agradecemos a presença de todos e esperamos cada um no próximo momento, sexta ou quinta. Muita paz a todos. Centro Espírita Luz e Caridade de Santa Cruz. Retorno presencial desde janeiro de 2022. As nossas reuniões públicas de quinta-feira, às 9h30, e sexta-feira, às 20 horas, retornaram presencialmente nos dias 6 e 7 de janeiro de 2022, seguindo os protocolos sanitários e conforme a capacidade de espaço, mantendo-se o devido distanciamento. Sugerimos que as pessoas levem suas garrafinhas de água. Não está havendo evangelização infantil nesses dias, devendo as crianças ficarem sentadas junto com seus responsáveis. Estudos presenciais ou online. Inscrições pelo formulário. Estudo sistematizado da doutrina espírita. A partir dos 22 anos. Presencial aos sábados, das 16h30 às 18 horas. Iniciou-se em 5 de fevereiro de 2022. Online, às segundas e quartas quintas-feiras, das 20 às 21 horas, iniciou-se em 10 de fevereiro de 2022. Evangelização Espírita da Juventude, dos 13 aos 21 anos, presencial aos domingos, das 10 às 11h30. Iniciou-se em 6 de fevereiro de 2022. Evangelização Espírita da Infância e da Família, presencial para crianças de 3 a 12 anos, pais e responsáveis, aos domingos, das 10 às 11h30. Iniciou-se em 6 de março de 2022.